Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, nosso clube de regatas do Flamengo. Mano, isso aqui é uma loucura. 660 milhões de reais é o que pode render ao Flamengo em um contrato com um novo patrocinador. Cara, sensacional. Vou explicar aqui para vocês sobre essa situação. A proposta já está na mesa do Flamengo. O Flamengo, por outro lado, já vai comunicar a atual patrocinadora, que é a Pixibet, sobre essa nova proposta. Vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre o mercado da bola, hein? Porque o Flamengo fez sondagens de forma oficial, foi para cima do goleiro Bento do Al Nassr da Arábia Saudita. Vou falar também sobre a situação envolvendo Lucas Beltrán, né? Que teve seu nome aí ventilado no Flamengo nos últimos dias. O Flamengo chegou a apresentar proposta à Fiorentina da Itália. O clube italiano aceitou a proposta do Flamengo. E agora a informação que temos é que o Lucas Beltrán deixa de vir para o Brasil, deixa o Flamengo de lado e está indo para o futebol russo, meus amigos. E ainda mais, os valores que envolvendo a transferência é muito inferior ao que o Flamengo ofereceu a Fiorentina da Itália. Vou explicar para vocês sobre essa situação. Vou falar também sobre grana entrando nos cofres do Flamengo em relação à venda de jogador na Premier League. Vou trazer todos os detalhes para você também sobre a situação envolvendo mudança no funcionamento do Maracanã. Fica coladinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você e vou falar também sobre o jogo de amanhã. Amanhã tem decisão, amanhã tem Flamengo Internacional, primeiro jogo das oitavas de final da Comebol Libertadores da América, é jogo importantíssimo. Felipe Luiz tem quebra-cabeça aí, né? Substituto de Arrascaeta ainda é um mistério. Fica coladinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Eu estava aqui vendo uma programação aqui, um canal de TV, mais precisamente lá na Band lá, e tem um jornalista que só faz criticar o Felipe Luiz, né? Tá querendo ganhar mídia aí, no nome Felipe Luiz, no nome Flamengo, essa é a verdade, que é o senhor Elia Júnior. Cara, dá nojo a gente acompanhar o programa desse cidadão, né? Porque desde que ele apresenta o programa, ele desde o início do programa, 99,9% de todo o comentário dele é falando mal do Felipe Luiz, né? E agora desceu a madeira. Felipe Luiz, o Flamengo foi eliminado, tudo aquilo mais, tudo. Felipe Luiz, Flamengo por contratar um técnico estagiário. Felipe Luiz é um cara incompetente. O Felipe Luiz é isso, aquilo, outro. Cara, para com isso. Agora o protegido dele, Abel Ferreira, também foi eliminado da Copa do Brasil. E ele, ó, não fala nada. Não fala absolutamente nada. Eu separei aqui alguns números do Flamengo depois da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Flamengo é primeiro em vitória, com 5. Flamengo em primeiro em finalizações, 109. Flamengo em primeiro em finalizações no gol, 42. Flamengo em primeiro passe certo no terço final, 949. Flamengo em primeiro em ações na área do rival, 186. O que eu quero falar aqui para vocês: o Flamengo perdeu, foi eliminado na Copa do Brasil, não perdeu no jogo, mas perdeu nos penalidade máxima. Mas por outro lado, Felipe Luiz, que esse aí cidadão critica tanto, ninguém dava mais nada, dava por perdido o ano de 2024. O Felipe Luiz conseguiu salvar com o título da Copa do Brasil, né? Aí ninguém fala. Felipe Luiz, Flamengo e Felipe Luiz conquistou a Supercopa em cima do Botafogo, campeão da Libertadores, campeão do Brasileirão. Ninguém fala nada, né? Felipe Luiz fez uma temporada até agora sensacional. Foi eliminado da Copa do Brasil? Sim. Poderia estar continuando? Poderia. Mas vamos apoiar. A nação não tem que dar ouvido a essa mídia. Essa mídia cebosa, nojenta. Pra mim é isso. Bom, mudar de assunto, vamos falar sobre as palavras de Léo Pereira. O Léo Pereira aí, ele concedeu uma entrevista à Flamengo TV e ele falou sobre a sua chegada no Flamengo em 2020 e do peso de substituir justamente naquele ano o zagueiro espanhol Pablo Mari, que teria feito uma temporada sensacional. O Léo Pereira falou o seguinte, olha só: foi um período em que tive
que ter muita resiliência mesmo. Não deixar de trabalhar, não deixar de acreditar naquilo que eu poderia entregar para o Flamengo. Eu venho para repor uma peça muito importante do elenco de 2019, que era o Pablo Mari. E chego a uma equipe que ganhou tudo no ano anterior, Brasileirão e Libertadores. Então venho com uma grande responsabilidade. Ele ainda finaliza o seguinte: tive que passar por muita coisa aqui para ser o Léo que hoje sou. Tem aquelas coisas, situação que acontece ali, alguns vacilos, mas hoje o Flamengo tem a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro. Isso aí eu não tenho dúvida, tá? Léo e Pereira e Léo Ortiz. Então assim, é apoiar, nossos jogadores estão aí. Vamos torcer para que dê tudo certo. O que você achou sobre essas palavras de Léo Pereira? Justamente que ele chegou para substituir a saída de Pablo Mari, que foi campeão com o Jorge Jesus em 2019, e ele chega no início de 2020 justamente para ser o substituto. Tá aí até hoje, realmente muito bom, muito bacana. Amanhã tem Flamengo e Internacional, primeiro jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores da América, meus amigos. E para esse jogo, olha só, hein, já são quase 60 mil ingressos vendidos. O Maraca promete realmente tremer amanhã. É Maraca cheio. Flamengo tem que fazer a sua parte. Flamengo tem que fazer realmente ali valer a pena esse jogo de amanhã, garantir, caminhar para valer essa classificação para as quartas de final e levar para o segundo jogo decisivo que acontece no Beira-Rio na próxima semana, já ir tranquilo. Mas o Felipe Luiz tem um quebra-cabeça ali, né? Felipe Luiz ainda não definiu o substituto de Arrascaeta, que está fora desse jogo. Então o substituto de Arrascaeta segue sendo, eu posso dizer assim, um mistério. Ele tem um Saul que está num aspecto abaixo em relação ao físico dos outros atletas. Ele tem ali Gonzalo Plata e Luiz Araújo, que fazem aquela função já improvisado, né? Na verdade, ele faz aquela função improvisado. São peças à disposição do Felipe Luiz. E tem o Jorge Carrascal, né? Que ainda não estreou, mas é um jogador daquela posição. Então vê o que o Felipe Luiz deve fazer. O que você faria para esse jogo? Por um lugar de Arrascaeta, você improvisava ali com Plata ou Luiz Araújo, entraria com Saul, que está no aspecto físico, né, abaixo dos demais jogadores, ou Carrascal, que ainda não estreou, mas é um jogador daquela posição. Fique à vontade e deixa aí nos comentários a sua opinião. A bola começa a rolar amanhã às 9h30 da noite e é jogo importantíssimo. Daqui para lá a gente vai trazer mais informações. O Flamengo finaliza o último treino hoje. Felipe Luiz vai definir o time ideal para entrar em campo amanhã e vamos seguir focado nessa situação, beleza? Ontem aconteceu uma reunião no Conselho Deliberativo do Clube de Regatas do Flamengo e o presidente Ibape detalhou o novo funcionamento do Maracanã. A margem de faturamento com o Maracanã está em 64%. No ano passado, a receita com o estádio era de 31%. Até o fim do ano, o BAP estima atingir 68% a 70% de margem. Para 2026, a ideia é chegar a 75%. Outro ponto é que será colocado uma rede no setor visitante e, com isso, ampliar a capacidade em 4 mil lugares. O Flamengo projeta receber até 81 mil torcedores no Maracanã. Sensacional, incrível. Não para por aí não, porque terá aumento na capacidade também no setor norte. A diretoria do Flamengo apresentou um estudo que prevê o aumento da capacidade do setor norte do Maracanã. Na análise foi cogitada a remoção das cadeiras da arquibancada, podendo disponibilizar mais de 850 ingressos para a venda. Durante a reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, foram citados os estádios do Grêmio e do Corinthians como exemplo. Porém, por se tratar de um estádio tombado, seria necessária uma série de autorizações de vários órgãos. O presidente Ibape ainda afirmou que há 5 empresas interessadas no nome White do estádio do Maracanã. É necessária uma aprovação do governo para as negociações acontecerem em definitivo. Também há interesse em negociar o nome White dos setores do estádio. Tá aí, Flamengo ampliando o Maracanã. Essa reunião que foi exclusivamente para isso, né? Lembrando, tá, que sobre o estádio próprio do Flamengo, o Flamengo não pretende devolver o terreno. O Flamengo vai seguir, mas com muita cautela. Vamos ver como deve acontecer aí. O Flamengo quer continuar com o Maracanã, essa é a verdade, né? Essa projeção toda, essa ampliação toda do Maracanã é para continuar com o Maracanã. Bom,
Vamos mudar de assunto aqui agora. Vamos falar sobre essa baita grana e essa baita proposta de novo patrocínio que chega na mesa do Flamengo e que pode render em um contrato de até 660 milhões de reais. Mano, é uma baita grana. O Flamengo tem em mãos uma proposta de 220 milhões de reais por ano de uma casa de apostas para ser o novo patrocinador master do clube. Por esse motivo, a diretoria rubro-negra notificará a Pixbet, a atual parceira, sobre a oferta recebida antes de assumir um novo compromisso contratual. De acordo com as informações, a negociação segue para um contrato de 3 anos, ou seja, 220 milhões por ano, 3 anos, um contrato de 660 milhões de reais. Muita grana. Pixbet hoje paga algo em torno de 115 milhões por ano. E aí é uma super grana, né, nação? Vamos ser sinceros, né? Henrique, qual a empresa que está interessada em fechar com o Flamengo, né? É uma casa de apostas. É a Superbet, de acordo com as informações que apuramos, a Superbet está disposta a pagar esse valor ao Flamengo em um contrato de 3 anos. 220 por ano, 3 anos, 660 milhões de reais. E aí, torcedor, o que você acha, sinceramente? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, vamos aguardar, seguir focado sobre essa situação. É claro que eu vou seguir para deixar você sempre muito bem atualizado. Bom, falar sobre o mercado da bola, o Flamengo deve receber aí mais de 60 milhões de reais com a venda de Rodrigo Muniz do Fulham para o Atalanta da Itália. O negócio está muito bem encaminhado. O negócio está sendo fechado em 35 milhões de euros. Um total que pode render ao Flamengo 55,3 milhões de reais. O Flamengo, que manteve 25% de Rodrigo Muniz, o Flamengo pode receber 55,3 milhões de reais. Ainda existe o mecanismo de solidariedade da FIFA que o Flamengo deve receber mais 3% da transação, 1 milhão e 50 mil euros, cerca de 6 milhões e 600 mil reais. Um total que pode chegar a quase 62 milhões de reais. A negociação está muito bem avançada e o Flamengo está acompanhando de perto essa negociação. Se falando sobre negociação, Lucas Beltrán, nome que foi muito bem ventilado no Flamengo recentemente, está a caminho do futebol russo. Trocou o Brasil, trocou o futebol sul-americano pelo futebol russo. Trocou o Flamengo, né? Deixou de vir para o Flamengo para ir para o futebol russo. De acordo com as informações de Marcos Giordano, jornalista italiano, trouxe com exclusividade que o Zenit da Rússia negocia com Beltrán, jogador da Fiorentina. A transferência é de cerca de 10 milhões de euros. O argentino está super interessado em jogar na Rússia e poderá negar o Flamengo. Não, essa matéria do jornalista aqui já negou, né? Ele já deixou claro que não quer vir para o futebol brasileiro. Agora, até os valores da transação é um valor muito inferior, porque o Flamengo chegou a apresentar a Fiorentina um total que poderia chegar a 15 milhões de euros, sendo 12 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. A Fiorentina já teria aceitado a proposta do Flamengo, com o Flamengo e a Fiorentina tudo acertado, o jogador que não quis vir para o futebol brasileiro. E agora está indo lá, né? Vai jogar com o Gerson, quer jogar com o Gerson lá na Rússia, vai ficar lá esquecido o futebol russo, a gente sabe como é que é. Então, e boa sorte para o Beltrán. O Flamengo segue no mercado em busca de um novo jogador, né, para a posição de centroavante, um atacante ali. Então vamos seguir aí focado com tudo sobre essa situação. O Flamengo também chegou a sondar para valer, hein? Olha só a situação do goleiro Bento do Al Nassr da Arábia Saudita. Goleiro Bento, que é atual também goleiro de seleção brasileira. O Flamengo fez uma consulta pelo jogador de 26 anos, mas as cifras salariais realmente é o grande empecilho, como já tinha aqui adiantado para vocês. Hoje o Bento está com 26 anos. O Bento hoje tem contrato com o Al Nassr até o meado de 2028. Jogador que, pode dizer assim, né, perdeu no prestígio com o técnico Jorge Jesus.
Seu valor de mercado está avaliado em 11 milhões de euros. E o Al Nassr não descarta negociá-lo. Só que o jogador hoje recebe algo em torno de 3 milhões e 600 mil reais por mês. É um valor de salário totalmente fora da realidade do futebol brasileiro, de qualquer clube hoje, né? Futebol brasileiro, não só do Flamengo, porque 3 milhões, quase 4 milhões de reais de salário, a não ser que ele baixe ali 50% ou 60%, 70%, acho muito difícil acontecer. O cara ainda tem contrato até 2028 com o clube árabe. Então, vamos ver o que deve acontecer. O Flamengo segue aí na busca por um novo goleiro. É claro que eu vou seguir focado com tudo, mas o Bento seria uma boa para o Flamengo. Fique à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor, sempre por dentro de tudo. Valeu? Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.